Olá, olá, muito bom dia para você, telespectador da Band, no ar mais um Boca no Trombone, a sua dose de informação sobre serviço público, aposentadoria, direitos do trabalhador e ambiente de trabalho, além de outros temas e notícias que você encontra aqui todos os domingos. Hoje temos a presença ilustre do Dr. Telmo Ricardo Schor. Vamos conversar sobre precatórios estaduais com um advogado especialista no tema. Quem também tem voz e vez no programa é a ASS-TBM, na pessoa dos diretores Alex Caiel da Silva e também o diretor Dagoberto Walterman. Questões sobre aposentadoria, pensões a solicitar, essas e outras dúvidas serão respondidas pelo nosso consultor na área previdenciária, o doutor Luiz Gustavo Ramos. Não esqueça, ainda hoje teremos o registro do Sindicato dos Municipários de Portão. Estivemos lá numa atividade muito bacana. Você, nosso telespectador, vai conferir na sequência aqui no Boca no Trombone. Uma criança autista do estado do Espírito Santo ganhou na justiça o direito de receber benefício assistencial à pessoa com deficiência da Lei Orgânica de Assistência Social. A decisão foi proferida no dia 3 de outubro após avaliação da Defensoria Pública da União. A criança é de família de baixa renda e tem irmã, também portadora de necessidades especiais. Em virtude da condição dos filhos, a mãe está impossibilitada de trabalhar. Para a concessão do benefício, foi avaliada a condição social do núcleo familiar e não apenas a renda mensal. O defensor responsável pelo caso, Ricardo Figueiró Giori, sustentou em sua ação que o requisito da vulnerabilidade social encontrava-se plenamente atingido, extreme de dúvidas, ou seja, livre de qualquer dúvida. Na decisão, o juiz argumentou que, abre aspas, o critério de aferição de miserabilidade, com base no valor de 1/4 do salário mínimo, não seria absoluto, servindo apenas como parâmetro judicial, devendo o juiz analisar outras circunstâncias para aferir essa vulnerabilidade. A decisão do magistrado vem ao encontro dos princípios constitucionais da razoabilidade e da eficiência, haja vista que a objetividade do critério econômico pode ferir um claro direito da parte autora. Oxalá, decisórios como esse se propaguem no Poder Judiciário. Vamos começar com as perguntas dos nossos telespectadores. Você que está em casa, interage com a gente, mandando a sua mensagem do celular para a 0 operadora 51 9959 2042 ou então pelo nosso e-mail contato@programabocanotrombone.com.br. Não se esqueça, hein? Coloque o seu nome e a cidade de onde você está falando. Deixa eu chegar para cá para conversar com o Dr. Luiz Gustavo Ramos. Dr. Luiz Gustavo, a Rosane diz o seguinte: sempre paguei o carnê do INSS. Pergunto, vale a pena aumentar a contribuição do carnê? Poderia ao final ganhar mais quando me aposentar, um valor acima de um salário mínimo? E como sou autônoma, tenho direito ao auxílio-doença? Pergunto isso porque tenho que operar o menisco da perna direita. São várias questões da nossa telespectadora, a Rosane. Um bom dia, doutor Luiz Gustavo. Bom dia, Solano. Os telespectadores do programa Boca no Trombone. Exatamente, são várias perguntas e tentaremos responder a todas. No que diz respeito ao direito ao auxílio-doença, sem sombra de dúvidas, a senhora tem direito à concessão do auxílio-doença desde que comprove que está incapaz para o trabalho. O fato de ser contribuinte individual, antigo autônomo, não lhe traz nenhum prejuízo e a senhora tem garantido todos os direitos, todos os benefícios que são colocados à disposição na Lei de Benefícios da Previdência Social. No que diz respeito ao cálculo do valor da aposentadoria, essa resposta, infelizmente, eu não posso lhe dar de forma objetiva. Por quê? O cálculo de uma aposentadoria no regime geral de Previdência Social, ele é feito com base nas contribuições vertidas a partir de julho de 1994.
Isso significa que quanto maior for o valor da contribuição, obviamente, maior vai ser o valor da média. Agora, não adianta o segurado passar a vida inteira, ou desde 94 até 2014, por exemplo, contribuindo no valor mínimo e 1 ou 2 anos antes da aposentadoria elevar o valor da sua contribuição. Lhe aconselho que a senhora procure um advogado de sua confiança que milita na área previdenciária, que possa fazer um estudo de todas as suas contribuições desde julho de 94 até hoje, e aí então a senhora poderá obter uma resposta adequada. Tá certo. Muito obrigado, Dr. Luiz Gustavo Ramos. Vamos agora de Associação dos Sargentos, Subtenentes e Tenentes da Brigada Militar? Vamos sim, vamos de ASSTBM. Deixa eu vir para cá, vamos trabalhar com o Charles. Alex Cael da Silva. Semana passada tivemos o resultado das eleições, tanto para a presidência da República quanto aqui ao Palácio Piratini. Eleito o governador José Ivo Sartori, do PMDB. Ele fala em conciliação, ele fala em governar para todos, ele fala em diálogo. Podemos esperar realmente isso do nosso próximo governante? Quais são as perspectivas aí, como vê a eleição de Sartori, a ASSTBM? Obrigado por estar aqui no Boca no Trombone, um bom dia. Bom dia, Solano, um prazer para nós mais uma vez estarmos aqui no Boca no Trombone. Bom dia aos telespectadores. Passada a eleição, a gente sempre costuma dizer que agora é o momento de nós, entre esse lapso da eleição e até a posse do novo governador, é o momento da esperança. Porque não adianta a gente também não ter esperança e achar que as coisas não vão avançar. Então esse momento é o momento da esperança. A partir do momento que o governador Sartori assumir o seu mandato, enfim, a partir daí então a nossa observação ela passa de ser do campo da esperança para o campo de efetivamente buscar junto ao governo que se concretize aquelas propostas do governo, e a proposta principal do governador eleito Sartori é a do diálogo, é a da conciliação, e que é o que nós sempre propomos, que eu acho que a partir do diálogo, e quando esse diálogo é um diálogo que efetivamente ele visa a construção de alguma coisa, que ele não é simplesmente um diálogo sob o ponto de vista do espaço, mas um diálogo de intenção, sim, ou seja, de ir para a mesa disposto a ceder, disposto a fazer uma construção. Nós imaginamos que se isso efetivamente se concretizar, nós podemos ter avanço no próximo período. O candidato, e agora governador eleito, mas enquanto candidato, foi recebido lá na sede da ASSTBM, conversou com a associação. Do que foi conversado? Boas perspectivas, como que os sargentos, subtenentes e tenentes da Brigada Militar verificaram nesse campo, assim, o campo do contato direto com o agora governador eleito Sartori? O governador Sartori ele teve 2 oportunidades durante a campanha lá na associação. Nas 2 oportunidades pudemos conversar com o então candidato, hoje governador eleito, e pela sua fala, pela sua forma de se apresentar, e pela sua forma pela própria ida até a associação, que então o seu oponente do segundo turno não se dignou a ir até a SSTBM em nenhuma oportunidade, mesmo tendo se convidado inúmeras vezes. Eu acho que isso abre efetivamente um canal de diálogo entre a categoria e o governo do Estado. Porque quando a gente fala isso, a gente sempre diz que esse diálogo entre a categoria e o governo do Estado, ele busca construir algo que seja bom para o povo do Rio Grande do Sul. Porque nós estamos falando de uma área de segurança pública, uma área muito sensível, e que a população tem sempre colocado como prioridade. Tá certo. Alex Cael da Silva, diretor de Assuntos Políticos, Na sequência, a gente volta com a SSTBM para falar com o Dagoberto Walterman e saber dele. Como é que estão sentindo aí os sargentos, subtenentes e tenentes da Brigada Militar essa eleição, a concretização do resultado chancelado no último dia 26 de outubro? Bom, e hoje recebemos a ilustre visita do Dr. Telmo Ricardo Schor, ele que é um dos especialistas na matéria aí, de defesa dos servidores públicos, aposentados, pensionistas, servidores públicos ativos aqui do estado do Rio Grande do Sul. E a gente vai tratar de um tema de suma importância, os precatórios estaduais. Deixa eu vir aqui para ficar com o Marcão. Olha só, doutor Telmo, de novo a questão do pagamento de precatórios é tema, é algo que durante a própria campanha ao Palácio Piratini foi abordado com os candidatos. O próprio quadro que fizemos aqui, o Boca na Urna, nós tivemos sempre frequentemente com essa questão. Hoje,
como está o pagamento? O pagamento avançou, tivemos melhoras? Como que o senhor, dentro da sua experiência, pode passar para o precatorista que está em casa, o nosso telespectador, a situação atual dessa questão de cunho social aqui no Estado? Obrigado por estar conosco aqui no Boca no Trombone. Um bom dia. Bom dia, Solano. Bom dia, ouvintes. Eu é que agradeço, na realidade, a oportunidade. E na esteira do que o Alex vinha tratando, né, a parte de segurança pública, precatórios também é um assunto candente, também é uma área sensível por parte dos governos. E desde a gestão do governo Olívio Dutra não se pagaram precatórios, foram mais 4 anos da gestão do governador Germano Rigotto, que também houve uma tímida atuação nos pagamentos, e depois mais 3 anos na gestão do governo Ieda Cruz. No 4º ano do governo, da gestão da governadora Ieda Cruz é que se começaram a pagar os precatórios. E durante mais 4 anos de governo Tarso Genro, houve um aporte, houve um volume de repasses ao Poder Judiciário para que os precatórios tivessem uma maior fluidez e um melhor fluxo de pagamentos. A OAB está acompanhando isso de perto, reiteradamente tem feito reuniões com o governo do Estado, reiteradamente tem feito cobranças nessa área, e eu tenho feito parte do Conselho Federal, na Comissão de Credores de Direito Público, Sim. que também acompanha e faz muita interferência nos demais estados da Federação. Uma questão prática que tem que ser levada em conta, que tem que ser reconhecida por quanto fato, é de que nessa última gestão do governador Tarso Genro foi o governo que mais passou, que mais liberou, que mais repassou dinheiro aos credores de precatórios. Nós temos a mesma expectativa de que isso se mantenha e de que haja, inclusive, uma melhora nesse fluxo de pagamentos, no mínimo, né, que se obedeça, que se observe o que preconiza a Emenda Constitucional número 62, que estabelece um mínimo de 1,5% da receita corrente líquida do Estado. Aquilo que vem repassado para os municípios, o Estado tem a obrigatoriedade de repassar ao Tribunal de Justiça. A nossa expectativa da OAB, do Conselho Federal, é de que esses repasses eles se tornem num patamar mínimo que observe essa emenda constitucional. Claro, claro. Relembrando, né, doutor Thelma, nosso telespectador, o precatório é uma dívida judicial a qual um aposentado, um pensionista, um servidor da ativa ingressou com uma demanda judicial, teve procedência no pedido e a partir daí, então, teve sucesso, teve esse título a ser pago dessa forma, através de um precatório. Falávamos antes de iniciar aqui o programa, uma notícia importante sobre uma súmula vinculante, né, uma notícia de Brasília, e isso sim pode acarretar modificações, melhores ganhos aos precatoristas? O precatório ele tem a sua expedição até julho do ano e a previsão da inclusão no orçamento, o pagamento deveria se dar no ano subsequente, ou seja, 18 meses o Estado tem para se programar dentro da sua lei orçamentária para fazer frente a esses precatórios. E durante o período de julho a dezembro do ano subsequente, por uma súmula do Supremo Tribunal Federal, de número 17, ela preconiza, estabelece de que, enquanto o precatório está lá paradinho na prateleira, aguardando o pagamento, ela não sofre, crédito, não sofre correção ou juros. E houve o reconhecimento de uma súmula 17 em que veda a incidência de juros durante esse período. E o que a OAB, o Conselho Federal, propôs ao Supremo Tribunal Federal é o redimensionamento dessa súmula, a retificação dessa súmula, número 17, e que passa a, então, sim, o precatório durante o período ser remunerado com a taxa de juros, aquela em que veio preconizada na sentença. Então, em 18 meses, na ordem de juros de 1%, já é um ganho representativo em torno de 18%, já com parecer do Ministério Público Federal, pela modificação e pelo atendimento ao pleito da OAB. Tá certo. Daqui a pouquinho a gente volta para falar um pouquinho mais com o Dr. Thelma sobre esse tema importante dos precatórios aqui no Estado. Doutor Luiz Gustavo Ramos, mais uma questão, né? Mais uma pergunta do Paulo. Tenho 33 anos de carteira assinada e 55 anos de idade.
Posso me aposentar? Já tem tempo para se aposentar, o nosso telespectador? Não. O tempo necessário para a aposentadoria por tempo de contribuição no regime geral são 35 anos de atividade. Aí somado o tempo de atividade rural, tempo de atividade especial. A única exceção é a aposentadoria especial, que pode ser concedida, via de regra, depois de 25 anos de atividade em contatos com agentes nocivos. Mais uma, antes do nosso intervalo, o Clóvis lá de Triunfo. Estou em benefício por acidente de trabalho. A empresa tem que depositar o fundo de garantia por tempo de serviço durante esse período? Existem duas modalidades de auxílio-doença. Auxílio-doença decorrente de um acidente de trabalho e o auxílio-doença decorrente de uma doença qualquer que não seja um acidente de trabalho. Em se tratando de benefício acidentário, de acidente de trabalho, a empresa é obrigada a fazer os depósitos do fundo de garantia. Essa é a diferença entre o benefício acidentário e do benefício não acidentário. Tá certo. Obrigado, doutor Luiz Gustavo. Curtíssimo intervalo. Já já voltamos com mais interatividade e informações junto com os nossos convidados. Boca no Trombone, ano 25, agora aqui na Band TV. A Funerária Nossa Senhora de Fátima oferece aos seus clientes planos especiais. Além de atender pelo IP, usuários de outras entidades também são beneficiadas. As capelas mortuárias são gratuitas, plantão dia e noite. Funerária Nossa Senhora de Fátima, desde 1982, fazendo sua homenagem ganhar vida. De volta com mais Boca no Trombone, hora de mais interatividade aqui no programa. Siga mandando as suas dúvidas, as suas questões pelos meios de interatividade aqui do Boca. O nosso telefone, 5199592042 e também o nosso e-mail, contato@programa Boca no Trombone, tudo junto.com.br. Doutor Luiz Gustavo, a Vera lá de Alvorada. Sou funcionária pública de Alvorada há 23 anos. Tenho 12 anos anteriores trabalhados em tabelionato. Posso usar na minha aposentadoria como servidora? É a dúvida da nossa telespectadora, a Vera. Sem sombra de dúvidas, o tempo de contribuição vertido ao regime próprio dos servidores públicos pode ser utilizado no regime geral para fins de aposentadoria, desde que não seja, obviamente, concomitante a um período de contribuição no próprio regime geral. Mas, respondendo objetivamente à pergunta, sim, é possível. Obrigado, doutor Luiz. Mais papo, mais conversa aqui com a Associação dos Sargentos Subtenentes da Brigada Militar. Dagoberto Walterman, obrigado por estar conosco na manhã desse domingo. Você que tem um contato diário, né, com os sargentos, subtenentes e tenentes da Brigada, como sentiu durante essa semana, né, após a eleição, como sentiu a eleição de José Ivo Sartori? Os sargentos, subtenentes e tenentes estão esperançosos, estão com uma boa perspectiva aí de ganhos durante esses próximos 4 anos? Mais uma vez, um bom dia. Bom dia, Solano. Bom dia aos nossos telespectadores. Solano, quando o então candidato Sartori fez uma visita na associação, ele falou 2 coisas interessantes. Uma, lei é para ser cumprida. E a outra, eu estou e estarei aberto ao diálogo. Isso nos dá uma grande chance. E em relação aos nossos colegas aí da categoria, eles estão esperançosos. Realmente, até por causa disso, que o governo se compromete em abrir as portas para a gente debater os assuntos e as demandas da categoria. Certo. E claro, né, a diretoria de comunicação, no qual nós temos aqui o Dagoberto e o Alex, sempre recebem as sugestões, o contato dos associados. Como que eles fazem, como que eles podem acessar vocês para poder, daqui a pouco, propostas que vêm deles chegarem até a mesa de discussão lá no Piratini, Dagoberto? Nós temos uma pauta das principais demandas da categoria, mas nós estamos sempre recebendo sugestões. E essa sugestão ela pode ser o associado ou integrante da categoria, ele pode ligar para a associação e deixar a mensagem para que seja entregue ao CAEL ou a mim, Sim. que a gente trabalha diretamente nessa área. Então ele pode ligar para o telefone 33366612 ou mandar uma correspondência eletrônica através do e-mail rpderelaçõespublicas@assstbm.com.br. Tá certo.
Isso tudo está no site que está na tela aí da Bandeirantes, né? Contatos, e-mails, enfim. Alex Caiol, para a gente concluir a participação da associação, a partir de janeiro, novo governador, como que vai se posicionar a associação? Novamente buscando diálogo, já tentando fazer alguma agenda? Existe alguma programação nesse sentido, Alex? A pauta o governo já sabe, né? Nessas 2 oportunidades esteve conosco, entregamos pessoalmente para o governador Sartori, e então logo em janeiro, assim que o governador assumiu o seu mandato, como ele mesmo tem dito, que é um homem de trabalho, né? Então vai estar ali desde o primeiro dia já trabalhando em prol do Estado do Rio Grande do Sul. Nós, sem dúvida alguma, protocolaremos, então, já nesse primeiro momento, junto, enfim, à Casa Civil, provavelmente no governo novo, né, solicitando essa audiência com o governo, com o governador, ou, enfim, com quem ele delegar, para nós abrir, né, enfim, o diálogo a respeito das nossas pautas, principalmente a questão do plano de carreira, né. Também queremos aproveitar, Solano, aqui a oportunidade para dizer que nós tivemos já reunido com a Prefeitura de Porto Alegre na questão do passe para os policiais militares aqui em Porto Alegre, sem a necessidade de andarem fardados no ônibus, né, que nem aconteceu, foi vitimado nosso colega agora recentemente. E agora, provavelmente, na próxima vez que nós viermos aqui, a gente já pode trazer, então, o resultado dessa conversa com a Prefeitura de Porto Alegre. Excelente. Tomara que tenhamos boas notícias aí, né, porque, olha, é lamentável, né? Em 2014, a gente passar por esse tipo de situação não é necessário. Alex Caiol, Dagoberto Walterman, muito obrigado pela participação aqui da ASS-TBM no Boca no Trombone desse domingo. Vamos de notícia? Vamos de notícia do Sindicato dos Servidores Públicos Aposentados e Pensionistas do Estado do Rio Grande do Sul. O Sinapers está realizando um levantamento sobre o atendimento aos segurados do IP Saúde nas agências do Instituto do Interior e Grande Porto Alegre, bem como atendimento em consultas médicas, hospitais e clínicas. O objetivo da pesquisa é estudar alternativas e criar ações para aumentar e qualificar os serviços médicos oferecidos aos segurados do IP Saúde nestas cidades. Os depoimentos, reclamações e sugestões devem ser encaminhados para o e-mail secretaria@sinapers.org.br ou pelo correio para Avenida Borges de Medeiros, 410, segundo andar, no centro, em Porto Alegre. Esse é o recado do Sinapers aqui no Boca no Trombone. Vamos fazer mais uma pequena pausa? É rapidinho, daqui a pouco a gente retorna com mais Boca no Trombone, ano 25, agora aqui na Band TV. A Funerária Nossa Senhora de Fátima oferece aos seus clientes planos especiais. Além de atender pelo IP, usuários de outras entidades também são beneficiadas. As capelas mortuárias são gratuitas, plantão dia e noite. Funerária Nossa Senhora de Fátima, desde 1982, fazendo sua homenagem ganhar vida. Voltando com mais um bloco do Boca no Trombone, agora vamos conhecer um pouco do trabalho do Sindicato dos Municipários de Portão, o SIMPO, localizado na região metropolitana de Porto Alegre. Quem amplia pra gente é Jonathan Bittencourt. Bom dia. Nós hoje estamos reunidos aqui na sede de lazer do SIMPO, comemorando o Dia do Professor, Dia do Funcionário Público, né? Esse evento acontece todos os anos, independente, sempre no mês de outubro. A gente faz esse almoço de confraternização entre todos os funcionários que são sócios do SIMPO. E é muito importante porque é um momento onde a família, não só as famílias, porque eles não trazem as famílias junto, mas onde os amigos se reúnem, conversam, né? E é um momento de lazer, de descontração entre os funcionários. Essa confraternização que a gente está tendo hoje, né, no município de Portão, com os funcionários do município, é uma confraternização que tem todos os anos no Dia do Funcionário Público, né? Então isso é muito importante para o funcionário público,
essa parceria, esse encontro, essa troca, muitas vezes assim, tu trabalha numa equipe, o outro trabalha na outra equipe, não tem aquele momento de confraternizar, de conversar, né? De trocar ideias. Então esse momento é hoje, né? Onde a gente almoça, conversa, faz brincadeiras, né? Então isso sempre vai ter, sempre teve e espero que sempre tenha essa continuidade de ter esse encontro. É importante para o funcionário público a valorização. É uma maneira que tem de valorizar o funcionário público é ter esses encontros deles, né? Porque eles fazem a parte deles e a administração, né, pública faz a parte dela também. Está aí a equipe do SIMPO, né, o Sindicato dos Municipários de Portão. Aqui vai uma informação para você que quer se especializar no campo do direito. Nos dias 7 e 8 deste mês, novembro, sexta e sábado, próximos, a Prioritá vai oferecer um curso de desaposentação e despensão. Afinal de contas, o assunto desaposentação está na ordem do dia. Inclusive, tem sido tema recorrente aqui no Boca no Trombone. Os segurados que se aposentaram e continuaram contribuindo não têm qualquer incremento na sua aposentadoria. E a saída é a desaposentação. A carga horária é de 20 horas aula e o curso será ministrado na sede do Sinapers. Para mais informações, acesse prioritá.com.br. Bem, vamos mais participação do Dr. Telmo Schor, aqui no Boca no Trombone, voltando ao tema de grande importância do nosso estado, Dr. Telmo, que é a questão do pagamento dos precatórios estaduais. Gostaria de saber a sua opinião. Próximo governador eleito, né, José Ivo Sartori, qual é a perspectiva desde que temos aí um governador que já foi prefeito, que já enfrentou essa questão de pagamento de precatórios, claro, num âmbito menor, a Caxias do Sul, mas agora, aqui no estado, será que podemos também passar para os precatoristas estaduais uma boa perspectiva? Além dos precatórios, Solano, temos também, que já veio regulamentada, a questão das RPVs. Né? A expectativa, por óbvio, é de que se cumpra, se observe e se atente às decisões judiciais promanadas pelo Poder Judiciário e que, por um chavão, né, decisão judicial finalizada, transitada e passada em julgado, não se discute mais, se cumpre. A questão é de que a lei orçamentária que foi aprovada pela Assembleia, via de regra, os governantes, os gestores públicos do Poder Executivo têm a tendência, têm um mau hábito de não cumpri-la. Né? Então a expectativa ela é a melhor possível e oxalá também, né, tenhamos aí um fluxo melhor do que aquele da gestão do governo anterior. Tá certo. Doutor Telmo, muito obrigado pela participação aqui no Boca no Trombone. Esperamos tê-lo no programa em outras oportunidades. Para a gente concluir a participação do Dr. Luiz Gustavo Ramos, o Edilney, tem os 50 anos, trabalho desde os 13 de idade. Atualmente estou em benefício do INSS por acidente do trabalho. Gostaria de saber o que fazer para fins de aposentadoria, pois perdi minha carteira com as anotações dos empregos anteriores. Rapidamente, por gentileza, doutor Luiz Gustavo. Bem, antes de pensar em encaminhar a aposentadoria, sugiro que faça um cálculo para verificar qual é a incidência do fator previdenciário, porque talvez o valor fique inferior ao valor que o senhor está recebendo hoje a título de auxílio-doença. O fato do senhor ter perdido a sua carteira talvez não lhe traga problema nenhum, desde que todos os vínculos estejam anotados no sistema do INSS. Sugiro que o senhor vá até uma agência e solicite ali o seu CNIS. Ali estarão registrados todos os vínculos de emprego. Ponto final no Boca no Trombone, que vai ao ar na sua Band TV das 7 às 7h30 todos os domingos. A reprise você confere no Facebook. Boca no Trombone, ano 25, agora aqui na Band TV.